Pausa. Intro. Você sabia que todos os dias milhares de pessoas pesquisam no Google como esconder um corpo? Sim, é uma estatística real e assustadora. E não para por aí. Rituais para invocar demônios, sintomas de envenenamento lento, a internet, essa ferramenta que usamos para tudo, é também um espelho sombrio da mente humana, um abismo onde as curiosidades mais macabras ganham vida. E o que acontece quando você decide, por curiosidade ou por um deslize, clicar em um desses links? O que você encontra do outro lado? Hoje nós não vamos apenas olhar para esse abismo, nós vamos mergulhar nele. Eu compilei uma lista de 7 buscas. ênfase visual. 7 buscas. São histórias reais, lendas urbanas com fundo de verdade, fatos científicos tão terríveis que parecem ficção. A cada busca que eu revelar, você vai entender um pouco mais sobre os cantos mais obscuros da nossa realidade e da própria internet. Prepare-se. A linha entre curiosidade e pesadelo é muito tênue. Pausa. Chapter 1. A primeira busca da nossa lista é sobre um caso que redefiniu os limites do horror na era digital. Isso não é uma lenda, não é um filme de terror. Aconteceu de verdade na Alemanha, em 2001. Tudo começou em um fórum online, um daqueles cantos esquecidos da internet, onde os tabus mais extremos são discutidos abertamente. De um lado, tínhamos Armin Meiwes, um técnico de computação solitário com uma fantasia macabra e muito específica. Ele queria consumir carne humana. Do outro lado, estava Bernd Jürgen Brandes, um engenheiro de Berlim. E o que ele queria é o que torna essa história ainda mais perturbadora. Ele não queria matar, ele queria ser a vítima. Ele desejava ser voluntariamente abatido e consumido. A internet, em sua vastidão anônima, foi o palco perfeito para que esses dois desejos complementares e aterrorizantes se encontrassem. Meiwes postou um anúncio procurando alguém disposto a participar de sua fantasia, e para o choque do mundo, Bernd respondeu. Eles trocaram e-mails, conversaram, planejaram tudo com uma frieza assustadora. O encontro foi marcado na casa de Meiwes, na cidade de Rotenburg. O que se seguiu foi documentado em vídeo pelo próprio Armin. Uma gravação de horas que a polícia mais tarde encontraria e que descreveria como o material mais horripilante que já haviam visto em suas carreiras. O encontro não foi um assassinato no sentido clássico, mas um ritual consensual, o que complicou absurdamente o julgamento do caso. Bernd viajou de trem para encontrar Meiwes, sabendo exatamente o que o esperava. Naquela casa, eles jantaram juntos, conversaram, e então iniciaram o ato que haviam planejado. Não vou entrar nos detalhes gráficos do que aconteceu, pois é algo que perturba a alma. O importante é entender o contexto. Um homem que queria comer e outro que queria ser comido se encontraram através da internet e realizaram seu desejo. Pausa. Chapter 2. Agora, vamos para algo que vive na fronteira entre o real e a lenda urbana. Uma busca que te leva a um áudio que muitos afirmam ser amaldiçoado. Gravação macabra. The Macpherson Tape. Dizem que é uma gravação real de um interrogatório policial, onde um suspeito começa a ser possuído no meio da sessão. O áudio circula em cantos obscuros da internet. É genuinamente perturbador. Você ouve uma conversa que parece normal. Detetive e suspeito. A voz do detetive. Calma, profissional. A voz do suspeito. Nervosa, coerente. Então, gradualmente, algo muda. A voz do suspeito fica grave, gutural. Ele fala línguas não humanas. Sons que arranham o microfone. A tensão é palpável. O detetive, cético, fica assustado. Ele tenta manter o controle. A voz se torna monstruosa e ameaçadora. Objetos sendo jogados na sala. Gritos abafados. A voz demoníaca revela segredos pessoais. A gravação termina abruptamente. Silêncio total. A verdade é mais complexa e fascinante. A gravação macabra não é real. É trecho de um filme de terror found footage, The Poughkeepsie Tapes.
O filme se apresenta como um documentário sobre fitas de um serial killer. A cena do interrogatório é extremamente realista. Que esse áudio tenha virado real na internet mostra o poder da narrativa. Chapter 3. A triskaidecafobia. O medo irracional do número 13. Uma superstição tão antiga e difundida que hotéis pulam o 13º andar e companhias aéreas evitam a fileira 13. Mas de onde vem esse medo? A busca pela maldição do número 13 te leva por um caminho histórico e religioso. A origem mais famosa nos remete diretamente à última ceia. Naquela ceia fatídica, havia 13 pessoas à mesa. Jesus, os 12 apóstolos. O 13º a chegar, ou o 13º a ser contado, foi Judas Iscariotes. A partir daí, o número 13 ficou associado à traição, ao azar e à morte. Ter 13 pessoas em uma mesa de jantar se tornou um presságio de que uma delas morreria dentro de um ano. Em algumas tradições e sociedades secretas, existe uma figura sombria conhecida como o Senhor 13. Ele seria uma entidade ou um arquétipo que governa sobre o azar, o caos e a desgraça. Ele é o patrono dos acidentes, das perdas e das tragédias inesperadas. Pesquisar sobre o Senhor 13 te leva a textos esotéricos e teorias da conspiração que o ligam a desastres históricos e a crises financeiras. A conexão do número 13 com o mal se aprofunda ainda mais quando exploramos sua relação com outros números infames. A ordem seria simbolizada pelo 12. 12 meses. 12 signos do zodíaco. 12 tribos de Israel. O 13 seria a quebra, a anomalia, o elemento disruptivo. Chapter 4. Vamos agora para um medo mais primal, mais visceral. Um medo que está gravado no nosso DNA evolutivo. A busca é simples, mas o resultado é puro combustível de pesadelo. Ninho de cobras. A ofidiofobia, o medo de cobras, é uma das fobias mais comuns no mundo, e por um bom motivo. Por milênios, esses animais representaram um perigo mortal para os nossos ancestrais. Agora, imagine não apenas uma cobra, mas dezenas, centenas delas. Um emaranhado vivo, sibilante e sinuoso de escamas e presas. A busca por ninho de cobras te mostra exatamente isso. Vídeos e fotos de fossos, cavernas ou buracos no chão que, à primeira vista, parecem ser apenas terra ou raízes. Mas, com um olhar mais atento, revelam-se uma massa pulsante de serpentes. A imagem por si só já é terrível. Mas o que realmente vai tirar o seu sono é a imaginação. Feche os olhos por um segundo e visualize a cena. Você está caminhando por uma floresta, um campo, e o chão cede sob seus pés. Você cai. A queda é curta, mas a aterrissagem não é em terra firme. É macia, mas se move. Você sente dezenas de corpos frios e musculosos se contorcendo sob e sobre você. O som. Esse é o próximo nível do horror. O som de centenas de síbidos enchendo o ar ao seu redor, vindo de todas as direções. O som do deslizar das escamas umas nas outras e na sua própria pele. É um som que seu cérebro instintivamente reconhece como perigo mortal. É o som de um lugar de onde não há escapatória. Prepare o estômago, porque esta busca nos leva ao mundo sombrio da química e do vício, com um resultado que parece saído de um filme de zumbis. A busca é por crocodilo, com K. Não é um animal, mas sim o nome de rua para uma droga devastadora que surgiu na Rússia e no leste europeu. O seu nome oficial é desomorfina, um opiáceo sintético, mas é o seu apelido que realmente descreve seu efeito. Recebeu esse nome por dois motivos. Primeiro, um precursor pode deixar a pele escamosa, como a de um crocodilo. Segundo, o que a droga faz no local da injeção. Ela literalmente come a carne do usuário de dentro para fora. Deixa a pele verde e gangrenosa, como couro de réptil. A droga é uma alternativa barata e caseira à heroína. É cozinhada em laboratórios improvisados usando analgésicos à base de codeína, iodo fósforo vermelho,
raspado de caixas de fósforos gasolina e solventes de tinta. Essa mistura impura é o que causa os efeitos devastadores. Quando injetada, ela não apenas causa a euforia do opiáceo, mas também danifica os vasos sanguíneos e causa necrose massiva dos tecidos. A busca por Crocodile te mostrará imagens, que eu recomendo fortemente que você não veja se for sensível, de braços e pernas. A pele apodrece e se desprende, e a gangrena se espalha rapidamente. Os usuários da droga, em um estado avançado de dependência, são frequentemente descritos como pessoas zumbi, não apenas pela aparência, mas pelo estado mental degradado. Pausa. Deixamos a química e voltamos ao espiritual com um dos casos de possessão demoníaca mais famosos e trágicos. A busca é pelo nome Anneliese Michel. Esqueça os filmes. Isso foi real. Anneliese era uma jovem alemã, devota e com um histórico de epilepsia e problemas psiquiátricos. Sua história inspirou o exorcismo de Emily Rose. Aos 16 anos, Convulsões foi diagnosticada com epilepsia do lobo temporal. Comportamento cada vez mais bizarro e violento. Ela desenvolveu uma aversão a crucifixos e a água benta. Ela ouvia vozes via faces demoníacas e afirmava estar possuída por Lúcifer, Caim, Judas Iscariotes, Nero. A família, profundamente religiosa e desconfiada da medicina tradicional, procurou a igreja. 2 padres receberam permissão do bispo para realizar o grande exorcismo. O que se seguiu foi 10 meses de puro inferno. Foram realizados 67 rituais de exorcismo. 1 ou 2 por semana, alguns durando até 4 horas. Durante essas sessões, Anneliese exibia uma força sobre-humana, falava em diferentes línguas e vozes e se contorcia de maneiras impossíveis. Ela se recusava a comer, alegando que os demônios não permitiam. Seus atos de automutilação e comportamento bizarro se intensificaram. Ela comia aranhas, carvão e bebia a própria urina. O aspecto mais perturbador desta busca é que existem áudios. Os padres gravaram muitas das sessões como prova. Pesquisar por Anneliese Michel áudio te levará a essas gravações. Ouvir os gritos, os rosnados e as diferentes vozes guturais saindo da garganta de uma jovem é profundamente angustiante. Para nossa última busca, voltamos ao Brasil, para uma das maiores tragédias urbanas da nossa história e um mistério que assombra São Paulo até hoje. A busca é por Edifício Joelma. Em 1º de fevereiro de 1974, um incêndio devastador tomou conta deste prédio comercial no centro de São Paulo. O fogo começou com um curto-circuito em um ar-condicionado no 12º andar e se espalhou rapidamente pelas fachadas e escadas. O prédio não tinha saídas de incêndio adequadas, não tinha alarmes, nem sprinklers. Material inflamável na decoração e nos móveis transformou os andares em uma armadilha mortal. As cenas eram de puro desespero. Pessoas acenando por socorro nas janelas, o calor insuportável, a fumaça tóxica. Muitos, em um ato de desespero final, se jogaram dos andares mais altos para escapar das chamas. A tragédia resultou em 187 mortes e mais de 300 feridos. Foi um evento que chocou o Brasil e o mundo, expondo a falta de segurança nos edifícios da época. A cobertura da mídia mostrou imagens que ficaram marcadas na memória coletiva do país. Mas o aspecto mais perturbador ainda estava por vir. Um detalhe que transformou a tragédia em lenda. Durante a remoção dos corpos, equipes de resgate encontraram uma cena inexplicável dentro de um dos elevadores. 13 pessoas. Elas não foram identificadas e, devido ao estado de carbonização, nunca puderam ser. Não se sabe quem eram, nem como chegaram ali, nem por que não tentaram escapar. Elas simplesmente estavam lá, juntas em seus momentos finais, anônimas. Essas 13 vítimas se tornaram conhecidas como as 13 almas. A partir daí, o mistério deu lugar à lenda. E aí está, 7 portais.
7 buscas que te levam para os cantos mais sombrios da experiência humana, seja ela real, fabricada, sobrenatural. Do canibalismo consensual planejado online à droga que te devora, mistérios que desafiam a lógica, tragédias que se recusam a ser esquecidas. A internet não esquece. Ela é um arquivo infinito de nossos maiores medos e de nossas piores ações. Cada clique é uma escolha, e algumas escolhas nos levam a lugares dos quais nossa mente nunca consegue voltar completamente. O que todas essas histórias têm em comum? Elas nos mostram a fragilidade da nossa normalidade, a linha tênue que separa a ordem do caos, a sanidade da loucura, a vida da morte. Tenha bons sonhos, se conseguir.